Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus, aqui no canal Palavras de Vida, porque a Palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Eu sou a Célia e hoje nós vamos falar: é possível viver a fé cristã e viver a homossexualidade? O que a Palavra de Deus diz? Não importa o que eu ou você pense, querido irmão, o que importa é o que a palavra de Deus diz, né? A Bíblia, porque a palavra de Deus, ela aberta, é a boca de Deus falando conosco, amém? Mas antes de começarmos o estudo, você já sabe, se inscreve no canal se você não é inscrito por aqui. Deixa seus comentários, deixa um joinha e fica comigo até o final desse estudo bíblico, porque vai ser bênção para a tua vida. Porque quando nós meditamos na palavra de Deus, nós servimos a Deus melhor, né, querido irmão? Então, nós não somos enganados por nenhuma sorte de fantasia, de nuvem de poeira, né, como diz a palavra de Deus, que nós não sejamos encobertos por nenhum tipo de venda espiritual, amém? Se você crê na palavra de Deus, em amor nós vamos fazer esse estudo, porque aqui eu não quero atacar ninguém, cada um busca aquilo que quer para a vida, porém existe a palavra de Deus que nos deixou o Espírito Santo, que o Senhor permitiu que nós sejamos salvos através do poder de Deus, segundo a tua palavra, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. E não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, amém? Então, em amor, nós vamos fazer esse estudo. Então, vamos começar. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Se você não puder abrir a Bíblia, você anota as referências, tá? Para depois você ler na tua casa, meditar na palavra, né? Porque a Bíblia diz: examina as Escrituras, examina, querido irmão, cuida ter nela a vida eterna, porque é a Escritura que testifica de Deus, amém? É o único livro que testifica de Deus, é a Bíblia. E o seu espírito, olha como isso é lindo, querido irmão, olha como isso é maravilhoso. Aí o seu espírito, o Espírito de Deus testifica com o seu e você passa a crer. Então, essa é a verdade do Senhor, né? Examina as Escrituras, cuida ter nela a vida eterna e deixa o Espírito Santo agir na tua vida grande e lindamente, amém? Que você vai ter experiências maravilhosas com Deus. Mas bora lá para o estudo. Então Romanos, capítulo 1, capítulo 1, versículo 18 a 32. Nós vamos meditar nessa palavra maravilhosa, né? O que a palavra de Deus diz a respeito se é possível viver a fé cristã e viver a homossexualidade? Qual que é a resposta para essa pergunta, querido irmão? Vamos ler o que está aqui nessas passagens, aí depois eu e você vamos entender o que a palavra de Deus está dizendo e nós vamos dizer se é possível, se não é. O que Deus diz? Não é o que eu ou você, é o que Deus diz. Vamos lá? Primeira capítulo de Romanos, versículo 18, né? A 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto a seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Ou seja, quando você, até aqui, né, nós vamos meditando versículo por versículo.
esses versículos nos diz que Deus nos manifestou porque Ele quis a grandeza dele. Quando você olha para tudo que foi criado, para todas as situações que foram criadas, céus, terra, mar, natureza, tudo que foi criado pelo poder de Deus, porque nada, não foi o universo o Senhor criou, olha a grandeza desse Deus. Então, assim, claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, para que você não tenha como negar esse poder, essa divindade de Deus, quem Ele é, né? Aqui está dizendo que não tem como uma pessoa negar esse poder, essa verdade que é chamada Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, querido irmão? Continuando no 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, os homens em geral, né? Os homens em geral. Conhecido a Deus, conhecido como? Através dessa criação, desse poder, dessa verdade absoluta, né? Aqui diz: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, fecharam completamente os olhos para o poder de Deus. Fecharam completamente os olhos para o poder de Deus. Quem tais coisas praticam, que vai ser a partir de agora, tá, querido irmão? Vamos lá, continuando. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, aqui a palavra de Deus está dizendo que os homens transformaram a verdade de Deus em mentira, transformaram a imagem do Deus Altíssimo, né, que foi através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em adoração a ídolos em forma de répteis, em forma de aves, em forma de homem, até de homens, né? Porque a gente vê tantas imagens de homens corruptíveis, ou seja, de pessoas que são adoradas, mas na realidade eram pessoas que viram o pecado, ou seja, eram corruptas, por mais que é, 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 por mais que essas pessoas, por exemplo, dizem que amam o Senhor ou verdadeiramente amam, mas quando elas tornam o pó da terra, elas morreram em corrupção, ou seja, elas morreram em pecado. Claro que os que se justificarem, né, que crerem que Jesus é seu Senhor, seu Salvador, essas vão para a eternidade justificadas através do sangue de Cristo. Mas mesmo assim, antes elas eram corruptas, em maneira de gente, de formato de pessoas corruptíveis, querido irmão. Pelo que, lá o 24 agora, pelo que também Deus os entregou à concupiscência dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Ou seja, na realidade, essas pessoas, elas passaram a adorar a si mesmo, aos seus próprios desejos. E aí elas começaram a se inflamar o corpo delas entre elas mesmas, ou seja, elas defraudaram o seu corpo entre si, aqui a palavra de Deus está dizendo, né? Pelo que também Deus as entregou à concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Ou seja, a corrupção dessa pessoa é tão grande, os olhos dela estão tão tapados para a verdade, porque ela não glorifica a Deus na criação, ela não glorifica a Deus na grandeza de Deus, ela não glorifica a Deus pelo que Deus é, pelo que Deus faz, ela simplesmente adora a própria imagem assim, né? Ela adora o tipo de vida que ela leva, ela adora qualquer outra coisa, mas que concumine, ou seja, que habilite aquele tipo de vida
pecaminoso que ela engendrou, ou seja, Satanás engendra a pessoa numa tal maneira que ela fica achando que aquele tipo de vida, Deus permite que ela fique desta forma, sabe? Tipo porco, vamos cair, jogar na lama para que se suje mais. É mais ou menos isso, querido irmão. Vamos lá. Entregar a imundícia na para desonrarem seus corpos entre si. A Bíblia chama o relacionamento de dois homens ou de duas mulheres, enfim, a homossexualidade. A palavra de Deus diz que essas pessoas estão desonrando seus corpos entre si, né? Estão desonrando seus corpos entre si, pois mudaram. Lá o 25 agora, querido irmão. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, aqui no 25 está dizendo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. O que é a verdade de Deus em mentira? A verdade de Deus e sairá o homem de sua casa e unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. O que é transformar a verdade de Deus em mentira? Desonraram os seus corpos entre si, porque Deus diz que é desonra, um homem com homem ou mulher com mulher, e transformando essa verdade em mentira. Porque Deus não disse, sairá o homem de sua casa e unirá outro homem, ou sairá o homem de sua casa e unirá uma outra mulher, uma mulher de sua casa e unirá outra mulher, e as duas ou os dois serão uma só carne. O Senhor não disse isso. Então, transformaram a verdade de Deus, que e o homem sairá de sua casa e unirá a sua mulher, e os dois serão a sua carne, em mentira, amando mais a criatura. O que é amar mais a criatura? Eu, você, nós somos criaturas. Um homem, quando ele desonra o corpo dele com outro homem, além dele estar transformando a verdade de Deus em mentira, porque Deus disse que não era para fazer e ele está fazendo, e diz que está certo, ele está amando mais a criatura, ou seja, amando mais ele mesmo, os sentimentos dele, pisando na vontade de Deus, agindo em rebeldia contra Deus, amando mais a criatura, amando mais ele mesmo do que o Criador, do que a Deus. É o que está dizendo a palavra, querido. É o que está dizendo, você concorda? Pois muitos mudaram, a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Agora vamos para o 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Isso no 26, tá? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Percebe, querido irmão, que aqui está falando exatamente disso? Deus os entregou às paixões infames. Amado irmão em Cristo, não existe amor entre dois homens, não existe amor entre duas mulheres. A palavra de Deus diz que Deus os abandonou, que quando a pessoa ela caminha para esse lado, em espírito de rebeldia contra Deus, a palavra de Deus diz que isso não é amor, isso é paixão infame. Paixões da carne, né? Paixões infames que levam a pessoa para a ruína. E aí, no final de tudo, quando ele ir para a eternidade, ele vai para o inferno. Porque a palavra de Deus diz isso aqui mais para frente, tá? Então, olha, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Isso aqui tem um ponto final, não é uma pergunta. Tem um ponto final aqui, ó, porque Deus os abandonou às paixões infames. Deus está dizendo que não é amor. Deus está dizendo que é paixão infame. Deus chama de paixão infame. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Ou seja, homem com mulher. Elas mudaram para mulher com mulher, né? No contrário à natureza. O que é contrário à natureza? A natureza o Senhor deixou e sairá o homem de sua casa e unirá a sua mulher, e os dois serão a sua carne. Não a mulher com mulher será uma só carne, se torna família. Não, família é homem, mulher e filhos, ou homem e mulher. Isso é família para Deus. Não é eu que estou dizendo, querido irmão, está na palavra de Deus.
Você pode até não concordar, e você vai brigar com o Espírito Santo de Deus se você tiver poder e força para isso. Mas que você entenda que o nosso estudo é em amor. Nós estamos falando da palavra de Deus. Não é o que eu acho ou o que você acha. Amém? Continuando, no 27. E semelhantemente também os varões, ou seja, os homens, né, varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convia ao seu erro. A Bíblia diz que é cometer torpeza, a Bíblia diz que é erro. Não é eu que estou dizendo, querido irmão. A Bíblia fala que é a paixão infame, a Bíblia fala que comete torpeza, a Bíblia fala que é um erro tal comportamento, né? Tal amantes de si mesmo, né? Tal situação. No 28, e como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, olha só no 28, e eles recebem em si mesmo a recompensa pelo seu erro, que é a perdição eterna, tá? Quando fala assim, recebendo em si mesmos as recompensas, a recompensa que convinha ao seu erro, e como, 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, o que acontece? Na realidade, Deus, a Bíblia, não é eu que estou dizendo, tá? Tá na palavra de Deus, que Deus abandona tais pessoas que praticam essas coisas. E aí elas fazem coisas mais perversas ainda porque elas são abandonadas por Deus, pelo espírito de rebeldia que elas caminham, né? Vivendo esse espírito de rebeldia. Ao invés de elas caminharem com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que Deus abandona quem tais coisas praticam. Aí eles ficam achando que está certo, que o importa é ser feliz, não interessa o que a família diz, não interessa o que pai e mãe falam, não interessa ninguém, interessa a eles dizer que o importante é ser feliz. O importante é que eu estou feliz, Deus quer que eu seja feliz, Deus me fez para ser feliz, essas frases que comumente a gente vê. Porém, não é o que a Bíblia está dizendo. Não é o que a palavra de Deus está dizendo. Não é verdade? Não é eu que estou falando, está aqui. Né, que Deus os entrega para que eles acreditem que eles estão certos, que eles ficam cegos de vez, e o caminho, se morrer desta forma, está traçado para irem para o inferno, porque a Bíblia diz isso lá em Apocalipse, ok? Continuando. Aqui está dizendo no 28 também que que o Senhor os entrega a um sentimento, né, a um sentimento perverso, para que fazem coisas que não convêm. Aí tem 2 pontos. Aí vem o que eles estão propensos a fazer, certo? Estando cheios de toda a iniquidade, ou seja, todo pecado, né? Iniquidade é pecado. Aí eles estão cheios de toda a iniquidade, que é a prostituição. Essa prostituição é que você vê, um dia está com um, outro dia está com o outro. Tem deles que fica 2, 3 anos com a mesma pessoa, mas no geral, um dia está com um, outro dia está com o outro, sai de um relacionamento, vai para o outro, que é a mesma prostituição que uma pessoa que não é casada, se ela também, seja com homem ou seja com mulher, é prostituição, né? Que a Bíblia fala, não importa se é com homem, ou se é com mulher, ou se é mulher com homem. Se a pessoa um dia namora com um, outro dia namora com o outro, também para Deus é prostituição, mas isso é um outro estudo que a gente faz, né? Aí, ó, de toda prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, no 30, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. A Bíblia fala, querido irmão, que quem tais coisas pratica é aborrecedor de Deus. Isso é muito sério, querido irmão. Continuando aqui. Aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos,
inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, desobedientes aos pais e às mães. 31, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, porque eles perdem alguns, né, a afeição natural, porque ele perde aquela afeição de homem, porque fica muito afeminado, e a mulher, quando ela se relaciona com outra mulher, na maioria das vezes elas ficam com aquela afeição de homem, né? Ó, e a Bíblia, até nisso, a palavra de Deus, ela nos revela, e é verdade, ó, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, não tem dó de ninguém. Só pensam em si, na própria felicidade, não está nem aí se o pai e a mãe estão sofrendo, que muitas vezes principalmente acho que eles sofrem muito também, sofrem demais, que não é só a família que sofre, né? No geral, acredito que principalmente quem vive isso, né? Com toda certeza, são os que mais sofrem, né? E sem misericórdia, né? Que, terminando aqui o 31. Agora o 32 para fechar. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, essas pessoas que tais coisas praticam, a Bíblia fala, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, querido irmão. A Bíblia diz que são dignos de morte quem tais coisas praticam. Mas a morte aqui não é para a gente chegar e matar, Deus o livre guarde, não. A gente ama. A gente ama o nosso próximo, não importa o que ele fez, se ele rouba, se ele mata, se ele é homossexual, se ele mente, porque tudo é pecado. Se ele mente, se ele tem inveja, não importa. A gente só não ama o que ele pratica. Quem na família não tem um caso de homossexualismo hoje em dia? Quem na família não tem? Não é verdade? Porém, o que a gente tem que, quando a gente tem abertura, eu amo a sua vida, querido irmão. Eu amo a sua vida, mas eu não posso te apoiar numa coisa que eu sei que vai te levar para a morte. A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Agora é com você e Deus. Porque Deus tem vida, e vida em abundância. O Senhor tem vida eterna. Porque uma coisa, muitas vezes, é a pessoa sentir atração pela uma pessoa do mesmo sexo. Outra coisa é ela consumar isso. Porque se ela buscar força em Deus, Deus dá graça para poder ela caminhar sem se contaminar, sem detratar o corpo, sem viver esse tipo de paixão infame. Porque o mesmo Deus que cura o câncer, se for da vontade dele, o mesmo dá graça para a pessoa caminhar sem fazer coisas que o Senhor desagrada a Deus, né? Mas continuando, que depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, não só os quais, não, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que que são dignas de morte, os que tais coisas praticam, né, como nós já havíamos falado, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, na realidade, o que esse versículo está dizendo é assim: a pessoa pratica e ainda incentiva, acha certo quem também faz, né? Porque geralmente o ciclo de amizade de uma pessoa que pratica esse tipo que vive esse tipo de vida, que vive a vida no homossexualismo, as amizades dela, no geral, são pessoas que fazem as mesmas coisas que ela. Então a palavra de Deus está dizendo exatamente isso, que além dele fazer, ele ainda incentiva quem faz. Então, assim, como eu estava dizendo no início do estudo, quem não tem, né? A gente tem que amar, mostrar Jesus Cristo em nós, falando do amor de Deus, não atacando, porque na realidade a Bíblia diz que essas pessoas estão cegas por essa situação. Porque o homossexualismo é o mesmo pecado da mentira, é igual para Deus, o pecado de mentir, de sentir inveja, de sentir, de ser violento, é o mesmo pecado, só que com modos operantes diferentes. Aí as pessoas falam assim, né, querido irmão? Ah, mas
Tem casal por aí de homossexual que vive melhor do que o casal marido e mulher, porque, porque o marido bate na mulher, bate nos filhos, e tem casal que vive bem de homossexuais. Que também o casal lá de marido e mulher, que o marido bate na mulher, a mulher bate no marido, o marido trai a mulher, ou seja, também é uma deformação. Também precisa se consertar diante de Deus. Só que uma coisa não justifica a outra, um pecado não justifica o outro. Que nós não sejamos ignorantes fazendo essa comparação. Porque Deus disse: sairá o homem de sua casa e unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E nenhuma parte bíblica está dizendo, querido irmão, e o homem sairá de sua casa e unirá a outro homem, e os dois serão uma só carne. Isso é deformação da carne. Amém? Esse é o estudo que nós fizemos hoje. E espero que assim tenha trazido luz, né? Porque a intenção do canal Palavras de Vida é falarmos da palavra de Deus e pedirmos forças para o Senhor para nós caminharmos segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não transformar a verdade de Deus, que é a palavra dele, em mentira. Amém? Deus te abençoe por ficar comigo até o final desse estudo, que a palavra de Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo nos dê domínio próprio, sabedoria para que nós caminhamos, para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus Cristo e derrame a alegria do salvo, a alegria daquele que espera no Senhor a vida eterna, daquele que espera no Senhor a consumação de todas as coisas para morarmos eternamente com o Senhor no céu. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz, até o próximo estudo aqui no canal Palavras de Vida. Te amo em Jesus.